Bom, excelente apresentação. Acho que a mesa foi muito produtiva. A Comissão Organizadora está comentando aqui que a gente está sem tempo para perguntas, né? Porque a gente tem que preparar a sala e depois vai ter a nova apresentação. Mas eu queria saber se eu vou dar um tempinho, se cada um de vocês, pelo menos uma pergunta para cada... Se tem alguma pergunta importante para cada palestrante. Se tem alguma dúvida, alguma questão? São 3 perguntas aqui. Então, vamos lá. Então, o uso de montelukast e de antihistamínicos tem alguma indicação no tratamento da asma? Obrigada pela pergunta. Não, tanto o montelukast como os antihistamínicos, eles saíram das grades de tratamento para adultos. Tá? Em alguns fluxogramas na infância, você pode encontrar a utilização desses medicamentos. Só quero chamar a atenção para os efeitos colaterais que montelukast pode ter na criança, embora não seja a minha área, eu não trato de crianças, não sou pneumopediatra, mas em relação a distúrbios de comportamento e convulsões. Tá? Mas no adulto não tem mais papel esse tipo de medicamento. Só para chamar a atenção, vocês podem achar no documento da Sociedade Brasileira, nas recomendações, que é de livre acesso para qualquer um de vocês, uma tabela de todos os medicamentos disponíveis no Brasil para tratamento da asma, com os seus dispositivos e respectivas doses. Tá? Isso acho que é uma tabela de prática clínica bem interessante para vocês. Certo. Tem 2 perguntas aqui para tabagismo, eu vou fechar numa só. Homeopatia, acupuntura e auriculoterapia podem ajudar no controle do tabagismo? E por que não prescrever ansiolítico no tratamento do tabagismo? Então, essas formas alternativas de tratamento não têm comprovação na literatura. Ontem eu estava até revisando as meta-análises, tem várias sobre acupuntura, sobre mindfulness, e não tem comprovação. Talvez, em alguns casos individuais, você escute esses relatos, e eu acredito por ter um efeito ansiolítico. Ansiolíticos, nós só prescrevemos quando o paciente já parou de fumar e realmente se encontra com muitos sintomas por causa da síndrome de abstinência, mas é muito raro. Aí, quando a gente usa, dá preferência para usar clonazepam e, na maior parte das vezes, na apresentação de gotas. Bom dia. Sobre o sono, gostaria de perguntar para a insônia quais as medidas de higiene do sono mais importantes assim que você, na prática, orienta o paciente. Bom dia. Oportuno, muito interessante. Até porque, assim, desde que eu entrei, eu estou olhando ali para o melatonina, e isso é um problema muito grande. As pessoas, hoje em dia, vêm querendo associar distúrbios do sono a apenas o tratamento farmacológico, né? E a gente vê que o tratamento farmacológico da insônia tem um determinado papel em um determinado momento, né? Eu acho que tem um paralelo muito interessante com o tabagismo. Você tem que ter algo que vai orientar, você tem que ter a adesão do paciente, e realmente a orientação é para que ele mude hábitos. É muito mais fácil dar um remédio do que a gente mudar um hábito. Então, alguém que dorme com a TV no quarto é um problema. A maioria não tem essa dificuldade de desligar, mas quem tem a luminosidade, o barulho, vai fazer com que ele não durma e o sono não inicie. A utilização hoje em dia de telas, né, e a gente fica o tempo todo olhando tela e fica vendo o celular, faz com que você não deixe a melatonina endógena que nós temos agir para que realmente o sono inicie. Então, hoje em dia, a questão é entender um pouco dos hábitos que o paciente tem,
o que é que faz com que ele não inicie o sono, e a ansiedade realmente é um dos fatores que vem acontecendo, né? O que motivou durante o período da pandemia uma modificação bastante grande dos hábitos, né? Quanto ao início do horário de sono, quanto ao despertar, culminou com impactos gerais e muito grandes nisso, né? E a gente tem, claro, uma orientação, e a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, onde nós trabalhamos especificamente temores, itens que a gente possa realmente orientar e fazer com que o paciente utilize o período do sono de uma forma mais fisiológica. Mas a preocupação do uso de medicamento realmente pode acontecer concomitante, mas num período que é muito limitado, e não existe nível de evidência para dizer que melatonina é eficaz para tratamento de insônia. Bom, infelizmente não há mais tempo para perguntas, já são 9h30, né? E não vamos atrasar a próxima mesa. Tá? Queria agradecer a todos a participação, tá? E bom dia e bom fim de semana.